A pessoa tem dúvida. E nesse momento de mesa, é um momento pedagógico, é um momento onde nós aprendemos, amém? Nós precisamos ter esse tempo. Precisamos ter esse tempo de você poder convidar um irmão para ir jantar na sua casa, aleluia. Não ouvi nenhum amém, oh Jesus, aleluia. Pode convidar, não tem problema. E nesse momento de mesa, nós aprendemos juntos, sim ou não, Pedro? Sabe, a gente compartilha das coisas de Deus e sempre aprende algo. Falamos também que a mesa é um lugar de honra, onde nós honramos as pessoas. Quando você, olha aqui, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, jantar na sua casa, ou leva a pessoa para pagar um almoço para ela no restaurante, é uma forma de honrar a pessoa. Hoje a gente, amém, Paulo, aleluia. Aí você pode falar para sua esposa, é que nós estamos fazendo a obra, então nós estamos comendo tudo aqui, os frangos assados com batata, aleluia, é o que dá agora. Mas depois que acabar as obras, você chega para sua esposa, hoje eu vou te pagar um almoço, em honra, porque você é o meu amor, você me atura, todo dia, aleluia, amém, é um lugar de honra. E falamos também que a mesa também é um lugar de graça, que olha, deixa eu te dizer uma coisa, sentar à mesa com o Senhor, não tem a ver com você, não tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com a graça do Senhor, que simplesmente te alcançou e te trouxe para perto. É um privilégio sentarmos à mesa do Senhor, amém? E hoje eu quero falar sobre a identidade de um discípulo, aleluia. E ali em Filipenses no capítulo 3, eu quero ler ali a partir do versículo 17, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: irmãos, o apóstolo Paulo falando, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, repete comigo, a nossa cidadania, porém está nos céus. Fala para o irmão que está do seu lado, a sua cidadania é celestial, aleluia. Continuando, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, aleluia. Aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja ali, os filipenses, que a nossa pátria, ela é celestial. Não tem mais esse negócio de, eu sou português, eu sou brasileiro, eu sou venezuelano, ou eu sou angolano. Como é que é do Congo, Gisela? Congoense, congoano, não sei. Congo o quê? Conguno, Jesus amado. É isso. Congunoense, é isso? Congunoense. Congolês. Aleluia. Com Jesus, amém, aleluia, é isso. A partir do momento que você entrou na família da fé e você nasceu de novo, a sua pátria é outra. E a partir do momento que a sua pátria é outra, ouça, a sua identidade é outra. Você tem a sua identidade aí com você, o seu documento? Está no carro, não? Mas se você pegar o seu documento, geralmente o documento de identidade tem o quê? Tem a fotografia, que alguns é bonito, outro nem por isso, né? Tem ali aonde você nasceu, e geralmente os seus pais, sim ou não? Isso fala da sua origem, de onde você começou. Isso fala da sua identidade, não é à toa que chama-se o bilhete de identidade, o seu BI. Só que a partir do momento, ouça isso, que você entregou sua vida para Jesus, e você se tornou um discípulo de Jesus, a sua identidade já não tem mais a ver com seu pai, já não tem mais a ver com a sua mãe, já não tem mais a ver com o país que você nasceu. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria, a nossa cidadania está no céu. Isso é maravilhoso. Se nós nascemos de novo e a nossa cidadania está no céu, significa que a nossa identidade é outra.
Quantos estão entendendo? E um verdadeiro discípulo, ouça isso, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a identidade. Porque deixa eu te dizer, se você não souber quem você é em Deus, você não consegue ser um discípulo de Jesus. Agora, eu quero falar aqui de pelo menos 2 características de pessoas que não sabem a sua identidade. Existem 2 defeitos, inclusive a psicologia fala sobre isso. Eu não quero ficar falando aqui de psicologia, mas nos ajuda a compreender depois no que diz respeito à palavra de Deus. Porque o desequilíbrio de você ser aquilo que você é você ser ou mais daquilo que você é, ou menos daquilo que você é. A psicologia chama isso de complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Isso é, você é algo. Só que tem pessoas que acham que são mais do que aquilo que são, e tem pessoas que acham que são menos do que aquilo que são. Isso é uma identidade distorcida. Só para você entender, olha o que é uma pessoa com complexo de superioridade. Está sempre a gabar-se de todas as suas conquistas na vida. Minimiza as realizações das outras pessoas. Exagera de maneira exagerada as suas próprias qualidades e habilidades. Tem a necessidade de se sentir reconhecido sempre. Acredita que para ser aceito precisa ser relevante. Tende a ser exageradamente perfeccionista. Não lida bem com críticas e não reconhece os seus próprios erros. Essa é a pessoa que tem o complexo de superioridade, se acha melhor do que os outros. Eu espero que você não tenha se identificado. Mas olha só o contrário, porque você identificar uma pessoa que tem complexo de superioridade é mais fácil. Agora, uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, muitas vezes, ela é uma humildade mascarada. Olha só, isso que eu estou lendo aqui é baseado na psicologia, eu peguei de um tema da psicologia. Diz assim, que o complexo de inferioridade, olha só, timidez extrema no entorno social. Ah não, porque eu sou tímida. Mas muitas vezes, na verdade, é complexo de inferioridade, se acha menos do que aquilo que é. Necessita de agradar e satisfazer os demais. Já viu pessoa que tem necessidade de querer agradar os demais? Porque muitas vezes ela se acha menos do que os outros. Tem dificuldade para tomar decisões, uma pessoa indecisa, ela precisa dos outros para tomar decisão. Deixa-se influenciar facilmente por opiniões externas, muda sempre de opinião. Valoriza em excesso as conquistas dos demais, enquanto se sente incapaz de reconhecer suas próprias conquistas. A relva do vizinho é sempre mais verde. Toda a gente tem, só eu não tenho. Toda a gente, a pessoa fica baseada nos status de Instagram, né? Não, a vida de toda a gente é perfeita, a minha é uma desgraça. Toda a gente tem uma vida boa, a minha vida é só problema. Complexo de inferioridade. Com frequência se vitimiza a ir ao extremo encarnado por um papel perfeccionista. Se a pessoa se coloca numa questão de se colocar como vítima, encarnando no papel de uma pessoa perfeccionista. Eu não consigo fazer isso. É simplesmente uma pessoa que tem um complexo de inferioridade. Apresenta sensibilidade a críticas. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, você não pode criticá-la, que ela já... Eu não faço nada direito, tá vendo? Eu não presto. Tem a tendência de apontar os erros dos demais como estratégia para a autoproteção. É aquela pessoa que nunca o culpado é ela, já viu essa? Esse dia eu vi um vídeo, os maridos devem ter visto esse vídeo. Estava o marido e a mulher andando de bicicleta. A mulher na frente, o homem atrás. A mulher na frente, sozinha ela caiu. O marido veio atrás para ajudar, a mulher culpou o marido que ela caiu. Eu caí por sua causa. Por que por minha causa? Por que você estava atrás de mim? Ué. Porque uma pessoa com complexo de inferioridade, sempre ela vai procurar um culpado, nunca é ela. Só que esses 2 complexos nos atrapalham de sermos exatamente aquilo que nós somos. Aquilo ao qual a palavra de Deus nos diz que nós somos. Se a palavra de Deus diz, ouça isso, que você é uma obra-prima de Deus, por que você vai se achar menos do que isso?
Você não tem que se achar mais do que isso, porque a pessoa que está do seu lado também é uma obra-prima de Deus. Aleluia. Ela é uma obra-prima. Agora, nós devemos saber qual é a nossa origem, para sabermos exatamente aquilo a qual o Senhor nos criou para ser. Abra sua Bíblia ali em Romanos, no capítulo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos capítulo 12, versículo 3. Ele dá uma orientação para a igreja, falando justamente acerca disso. Ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É você ser aquilo que Deus te deu para ser, sim ou não? Quando perguntaram para Jesus: você é o Filho de Deus? Ele não falou assim: não, quem sou eu? Imagina, ai de mim. Geralmente isso é ar de humildade. Isso não é humildade, isso é mediocridade, isso é complexo de inferioridade. Eu sou. Ele disse: eu sou. Mas o mesmo Jesus que disse eu sou, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ser humilde é você ser exatamente aquilo que você é, nem mais e nem menos. Quantos entendem? Deixa eu te falar uma coisa: esse equilíbrio é onde o diabo mais te ataca, porque ele não quer que você encontre esse ponto. Você pode ver que o diabo geralmente ele pega uma pessoa e só fica jogando ela para baixo. Você não consegue, você é um miserável, você é isso, e ele fica tentando jogar a pessoa para baixo. Quando ele vê que ele não consegue, sabe o que ele faz? Joga para cima. Você é o cara, você rapaz, o que seria de Deus sem você? Você é único. E é onde também começa o problema. Mas quando nós somos aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 12, 3, seja na medida da fé que o Senhor te deu, nem mais, mas também nem menos. Seja aquilo que o Senhor diz que você é. Amém? Eu quero falar aqui sobre pelo menos 2 marcas da identidade de um verdadeiro discípulo. Quantos querem ser verdadeiros discípulos de Jesus? Sabe, um verdadeiro discípulo de Jesus. E a primeira marca: um verdadeiro discípulo de Jesus, ele é amigo de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem Jesus como seu amigo? Ou apenas como seu Salvador? Apenas como seu Senhor? Abra sua Bíblia, eu quero ler aqui alguns textos. Abra ali em João capítulo 15. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12, onde o Senhor Jesus chega para os seus discípulos. Olha isso, olha só o que ele disse. João capítulo 15, o versículo 12, ele diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Você vê que o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e fala: ei, eu quero levar vocês para um outro nível, o nível ao qual eu vim para trazer vocês. Não chamo mais vocês de servos, por mais que nós somos servos do Senhor e estamos aqui para servi-lo, mas o Senhor está dizendo: ei, o nível de relacionamento que nós devemos ter não é de Senhor e servo, porque o Senhor só manda e o servo tem que obedecer e acabou. O amigo não. O amigo revela o coração, tem um relacionamento próximo, tem um relacionamento íntimo. Fala para a pessoa que está falando: Deus quer ser o seu amigo. Abra um outro texto, vai lá para Êxodo capítulo 33. Eu quero te mostrar aqui algumas pessoas que foram amigos,
Porque deixa eu te falar, é possível você ser um amigo de Deus. Um amigo, não sei se... Eu me lembro que na minha adolescência eu fazia muito isso. Algumas coisas malucas. Mas muitas vezes no meu momento de oração, eu pegava, sentava numa cadeira, eu pegava uma outra cadeira, colocava do lado e falava: Jesus, senta aqui, vamos conversar. Como amigos, como um relacionamento, não um Deus distante, próximo. Quantos estão entendendo? Êxodo capítulo 33, olha só o que diz o versículo 11. Êxodo 33, 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Ouça isso. Esse é o nível de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Tem muitas pessoas que às vezes têm um relacionamento com Deus, de um Deus tão distante, de um Deus que, ele está tão ocupado com tanta coisa, ele tem que cuidar de um universo inteiro, eu sou tão pequeno. Mas na verdade a vontade de Deus é que nós sejamos amigo dele. Vá lá para Gênesis no capítulo 18. Gênesis capítulo 18, nós vamos ler o versículo 17. Ali nós falamos de Moisés, agora nós vamos falar de Abraão. Olha só o nível de relacionamento de Deus com Abraão. Olha só, Gênesis 18, versículo 17 diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações das terras serão abençoadas. Imagina o que é, olha aqui para mim, o próprio Deus falar: ei, eu estou aqui para fazer algo, será que eu deveria esconder isso de Abraão? Poxa, ele é meu amigo. Você fala: não, mas o texto não fala que Deus era amigo de Abraão. Vá lá para Tiago capítulo 2, abra lá em Tiago capítulo 2, nós vamos ler o versículo 23. Tiago capítulo 2, o versículo 23 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você já pensou? Olha aqui para mim. Deus um dia chegar para você e falar assim: Pedro, eu estou para fazer algo, eu vou contar para você primeiro. Foi isso que Deus fez com Abraão, foi isso que Deus fez com Moisés. Antes de fazer, deixa eu compartilhar aqui com um amigo, porque o relacionamento de amigo é esse. Eu quero compartilhar com você, sim ou não? Esse é o nível de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Aí você fala: mas quem sou eu para poder ter um relacionamento de amizade com o Senhor? Abra a sua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós vamos ler ali o versículo 34. Lucas 7, nós vamos ler o versículo 34, que diz assim: veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, e amigo de publicanos e pecadores. Sabe como que Jesus era visto? Amigo de publicanos e pecadores. Sabe quem andava com Jesus sendo amigo de Jesus? Publicanos, gente problemática. Pecadores, os pecadores ou as pecadoras que andavam com Jesus eram prostitutas, ex-prostitutas. Se calhar se Jesus vivesse nos dias de hoje e morasse no Porto, as amizades dele ia ser tudo ali debaixo da Rua das Meninas. Isso te escandaliza? Mas é o que está escrito aqui. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Vou abrir um parênteses aqui. Tome cuidado para que a sua vida cristã não seja girada em torno apenas de você ter amizade com pessoa da igreja. Porque senão, primeiro, assim você não alcança ninguém para Jesus. E segundo, você não é semelhante a Jesus. Uma das coisas que deixou aquela geração perplexa: ei, chega esse falando que é filho de Deus, fazendo milagres extraordinários, mas é amigo de publicano e pecadores. Era só tralha que andava com Jesus? Era só cobrador de imposto, que é os políticos?
Imagina Jesus nos dias de hoje andando com os políticos. Não, isso aí não é o Messias não, ele está andando com os políticos. Político é tudo ladrão. Não, esse aí não é o Messias não, ele está andando no meio das prostitutas. A questão não é só o meio que você anda, a questão é que onde você está, você ser a diferença, você ser a luz. E Jesus foi a luz. Jesus foi lá ser amigo. Jesus não foi ali para acusar. Jesus foi ali para ser a luz e fazer a diferença. E alcançou muitos corações. Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado: o Senhor Jesus deseja ser o seu amigo. Os discípulos de Jesus, o Senhor Jesus levou a um novo nível. Ei, não chamo vocês mais servos, eu chamo de vocês amigos. O Senhor deseja ter um relacionamento próximo conosco de amigo. E amigo é o quê? Amigo gosta de estar junto, sim ou não? Você tem amigos que você gosta de estar junto? Que se vocês sentarem à mesa para comer alguma coisa, vocês ficam horas e horas, sim ou não? Eu te pergunto, e o seu relacionamento com Jesus? É aquela oração que você faz, ora tudo, pede tudo, oração supermercado, listinha de supermercado, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso de nome de... Deixa eu te perguntar, isso é um relacionamento de amizade, sim ou não? Não. Relacionamento de amizade é aquele que você gasta tempo. E se você pudesse, você gastava mais tempo ainda. Há uma canção, não sei quantos já ouviram. Eu cheguei a mostrar aqui uma vez, mas eu te encorajo depois você no YouTube procurar. De um pastor, o nome dele é Samuel Mariano. E Deus deu uma canção para ele. Eu só vou contar um pouco do testemunho dela, que impactou a vida dele. Ele é um pastor, mas também era um cantor. É um cantor. Grava várias músicas. Ele conta que teve uma época que o ministério dele começou a crescer muito. Ele começou a viajar para todo lado, cantando e voando para o lado de cá e ministrando. Ele, maravilha, a coisa está fluindo, Deus está me usando. Mas chegou uma hora, ele conta, que parou de aparecer convites para ele cantar. E ele contando que ele, um mês sem ir para lado nenhum, 2 meses sem ir para lado nenhum, e ele foi orar, falou: Deus, o que está acontecendo? A coisa estava bombando, a coisa estava fluindo. E ele contando que ele orava. Ele disse que ele ficou um bom tempo orando e nada acontecia. No momento que ele ia desistir de orar, olha aqui para mim, ele conta que no momento que ele ia desistir de orar, Deus falou com ele, ele falou: Samuel, eu fechei as portas porque você esqueceu de mim. Você ficou tão envolvido na sua vida e no seu sucesso, que o tempo que você tinha comigo, você não tem mais. E ele conta que tudo aquilo que Deus foi falando para ele, ele escreveu a música. Eu não sei quando já ouviram, mas a música é: tudo que eu queria era ficar contigo. Samuel Mariano. Mais tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço sua voz. Que saudade que eu tenho de você e dos segredos que haviam entre nós. Ele só foi escrevendo a letra. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Depois eu te encorajo a você ouvir o testemunho e essa canção. Ele falou: olha, eu fechei porque você se preocupou tanto com as suas coisas. E ele começa a falar na canção, né? Seu Facebook, seu Twitter, seu Instagram, suas redes sociais são mais importantes do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. E o nome da canção chama-se Reatando a Amizade. Porque ouça, olha aqui para mim. Antes do Senhor te chamar para fazer algo, Ele te chama para você ser algo. Porque discípulo não é fazer, discípulo é ser. Porque não adianta nada você fazer muitas coisas e não ser aquilo que Ele quer que você seja.
Nós lemos há um tempo atrás, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, onde o Senhor Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Sabe o que ele vai dizer? Não te conheço. E vou te falar, conhecer não tem a ver com fazer, conhecer tem a ver com relacionar. Você entende isso? Não adianta nada fazer. Olha, eu estou fazendo muita coisa. Se deixa eu te falar, se o mais importante, que é ter o relacionamento, o ser amigo do Senhor, de você poder ter Ele no seu tempo a sós, não importa onde seja, se é na sua casa, se é no seu quarto, se é no seu carro, não importa. Mas aquele momento onde você para tudo, às vezes coloca ali um som do céu, coloca um louvor e fala: Jesus, senta aqui comigo. Vamos ter o nosso momento de conversa, de amigos. Deixa eu te falar, são nesses momentos onde o Senhor começa a revelar os segredos do coração dele. Porque como o Senhor Jesus disse para os discípulos: ei, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Imagina você estar ali num momento de relacionamento com o Senhor e Ele começar a revelar o seu coração, propósitos, coisas que Ele deseja fazer. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós sempre procuramos ter um relacionamento de amizade. E um dia o Senhor falou para nós: Danilo, eu tenho algo para fazer lá em Portugal, eu preciso que você vá lá. Isso é fruto de um relacionamento de amizade. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor Jesus quer ser o seu amigo. Sabe, de você poder entrar lá no seu quarto, de você no seu tempo a sós, não importa o lugar, mas tenha um tempo de relacionamento, de amizade com Ele. De você chegar e falar: bom dia, Jesus, senta aqui do meu lado. Pedro fala muito isso, né? Senta aqui. Acho que se a gente pudesse, a gente falaria para os passageiros: olha, não senta na frente não, que está ocupado, né Pedro? Se for, porque o Senhor Jesus, o meu relacionamento com quem eu estou constantemente conversando, falando com Ele, ouvindo e tendo um relacionamento com Ele. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te chama a um relacionamento. Aleluia, aleluia, aleluia. A segunda, nós só vamos falar sobre essas duas marcas da identidade. A primeira é você ser um amigo. Sabe qual que é a segunda? É ser filho. Abra aí a sua Bíblia ali em João, no capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ler o versículo 6. João 17, se você for ver aí todo o capítulo de João 17, é a oração sacerdotal de Jesus. Mas olha só o que o Senhor Jesus disse ali no versículo 6, Ele disse assim, João 17, 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha aqui para mim, o Senhor Jesus disse: Pai, eu revelei o teu nome para eles. Não sei se você sabe, mas o judeu tinha muitos nomes de Deus: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Muitos nomes que é o nome de Deus. E Jesus chega dizendo: eu revelei teu nome. Você não fica curioso de saber que nome que é esse, não? Mas peraí, os judeus já sabiam muitos dos nomes de Deus: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissi, muitos nomes de Deus. Mas de repente Jesus: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Sabe que nome é esse? Vai lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, que foi a maior pregação de Jesus, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Nesse grande sermão de Jesus, Jesus fez ali uma declaração, que vou te falar, foi chacoalhadora, ao ponto dos fariseus: como assim? Olha só o que diz. Os discípulos tinham perguntado para Jesus como orar, e olha só o que Jesus disse no versículo 9: vocês orem assim: Pai nosso.
Olha aqui para mim. Se você lê o Antigo Testamento, nunca ninguém tinha tratado Deus como pai. Por mais que há partes ali onde Deus queria ter esse tipo de relacionamento, nunca um servo de Deus tratou Deus como um pai. E Jesus chega, é como se o Senhor Jesus chegasse e falasse: olha, o nível de relacionamento que Deus quer ter com você não é apenas de Senhor e servo, de Deus e o seu súdito, é pai. Pai. Agora deixa eu te falar uma coisa a respeito desse relacionamento de pai e de filho. Porque hoje, por causa do diabo saber que Deus quer ter um relacionamento conosco como pai e filho, o diabo hoje, cada vez mais, tem destruído a imagem do pai. Hoje a imagem do pai aí fora é aquele banana dos Simpsons, que a mulher é que é a sábia, o homem é um banana, ele não sabe de nada. Sim ou não? Hoje, por mais que muitas vezes dá aquele ar, aquele tom de brincadeira, não, é a mulher que manda em casa, que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Isso muitas vezes, olha aqui para mim, isso são artimanhas malignas para denegrir a imagem do pai. Porque se o diabo denigre a imagem do pai, você não consegue ter uma referência de Deus como pai. Você está entendendo? Por que tem muitas pessoas que não conseguem ter um relacionamento de Deus como pai? Porque na cabeça dele, relacionamento de pai, não, meu pai é um banana, meu pai não sabe de nada. Quem mandava em casa era minha mãe. Meu pai era um bêbado. Quem sustentava a casa era minha mãe. E começa a denegrir a imagem ao ponto de que a pessoa não consegue ter um relacionamento de Deus como um pai. Mas ouça, o nível de relacionamento que Deus quer ter conosco é de pai e filho. Uma verdadeira imagem de um pai é o pai que é provedor. Sim ou não? Aquele que provê o filho. O Senhor Jesus, quando ele foi batizado aos 30 anos de idade, a palavra de Deus diz que quando ele saiu da água de ser batizado, abriu os céus, o Espírito Santo desceu como pomba e ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Sim ou não? Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que Jesus já tinha feito no ministério dele? Nada, não tinha começado ainda. Não tem nenhum relato bíblico que diz que Jesus já tinha feito alguma coisa. Não tem um relato bíblico que Jesus já tinha curado alguém. Muito pelo contrário, o único relato que tem é que Jesus fugiu da família por 3 dias. Eu brinco que essa parte da Bíblia que a gente não quer que os filhos leiam para não fazer igual. Mas ainda assim, ele não tinha feito nada. O pai fez a declaração: ei, esse é meu filho. Mas não é um filho qualquer, é meu filho amado. Porque deixa eu te dizer uma coisa: ser um filho amado pelo pai não tem a ver com aquilo que nós fazemos para ele. Porque antes do Senhor querer que nós façamos algo para ele, ele quer que nós sejamos. Não tem a ver com o fazer, tem a ver com o ser. Não tem a ver com o executar, tem a ver com o relacionar. Pai e filho tem a ver com relacionamento. Sim ou não? Você vê, quantos são pais aqui? Você vê o seu filho preocupado, acordando de manhã e fala: pai, como é que a gente vai pagar aquela conta de água? Alguém tem algum filho assim? Fica lá no banheiro meia hora, tomando banho, sim ou não? Ele está preocupado, eu falo para ele: um dia vai ser a minha vingança, eu vou tomar banho na sua casa. Por que o filho não está preocupado? Não é só porque ele é irresponsável. Porque ele sabe que ele tem um pai que sustenta ele, que cuida dele. Agora, muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus e deixamos que as preocupações tomem conta do nosso coração, porque nós não temos a certeza que o nosso pai nos sustenta. Uma das palavras do Senhor Jesus lá no Sermão do Monte é de: ei, olha as aves dos céus, não semeiam, não colhem, mas o pai não deixa faltar nada para eles. Olha os lírios dos campos, cresce, daqui a pouco vai ser lançado no fogo, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E o Senhor Jesus fala: ei,
Se animais, plantas, o Senhor cuida, você acha que Ele não vai cuidar de você que é filho? Olha aqui para mim. Nós precisamos aprender a viver como filhos, que temos um Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que cuida de nós. E muitas vezes o medo, a desconfiança, aquele receio é só simplesmente a falta de ser verdadeiramente o filho mascarado. Aquela preocupação de falar, não, eu sou responsável, eu estou preocupado. Não. Isso é falta de fé de saber que você tem um Pai que cuida de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem um Pai que cuida de você. Irmão, nós temos um Pai que cuida de nós, olha aqui para mim, nos mínimos detalhes. Eu sou de famílias de pais separados. Quantos são famílias de pais separados aqui? Graças a Deus não são muitos. Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Com 9 anos eu não tinha mais o pai em casa. Não sei quantos sabem o que é isso, mas isso não é bom, principalmente porque eu era o único menino. Eu tinha 2 irmãs e eu era o único menino. Para mim foi muito difícil. A partir dos meus 9 anos até os meus 11 foram meus anos complicados, porque eu perdi a referência de ter o pai em casa e fiquei sem chão. Foi a minha época de bagunça, dei muito trabalho para minha mãe, muito, nessa época, até o dia, e esse dia foi onde eu ouvi a voz de Deus: Danilo, eu vou ser o seu pai. Aquilo para mim. E deixa eu te falar, ele foi pai em tudo. Uma vez, imagina o que é uma menina de 12, 13 anos. Eu estava na igreja e eu estava na época com um sapato furado. Eu nunca liguei muito para sapato furado, minha mulher sabe disso, eu andava tudo estourado. Mas a coisa estava feia. E eu fiz uma oração, falei: pai, eu estou precisando de um sapato. Escute isso, eu estava na igreja, um irmão ligou na igreja me procurando, falando: Danilo tá aí? Tá. Me chamaram, o que foi? Estou passando aí para te pegar. Me pegou, o que foi? Eu vou te levar numa loja para te comprar um sapato. Deus mandou comprar um sapato para você. Irmão, não tinha dinheiro, eu não conseguia comprar. Mas um dia Deus falou para mim: ei, eu vou ser seu pai, não vai faltar nada. O Senhor Jesus, você vê alguma vez o Senhor Jesus preocupado na palavra? Com medo de faltar alguma coisa? Sim ou não? Jesus multiplicou os pães quantas vezes? Está na dúvida? Foram 2. Grava isso. Primeira vez ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Na segunda vez ele multiplicou 7 pães. Se você achava que era uma, você já aprendeu algo novo hoje, aleluia. Porque Jesus não estava preocupado. Ei, eu tenho um pai. A palavra de Deus diz que Jesus pegou o pão e o peixe. O que ele disse? Levantou para o céu e disse: pai, graças te dou. Quem é filho sabe que o pai não deixa faltar. Além de o Senhor querer que nós sejamos amigos dele, ele quer que nós verdadeiramente tenhamos um relacionamento de filho. Quando nós tivermos esse entendimento, essa revelação do quanto nós somos filhos, irmão, não vai faltar nada. Deus move céu e terra para cuidar de um filho. Não sei como você conhece as passagens bíblicas de vezes que quando Josué estava na guerra, ei, Deus fez a terra parar de girar por causa do seu povo. A Bíblia fala que fez o sol parar, mas o sol a gente já sabe que está parado. Parou. Josué falou: para aí. Opa. E Deus fez parar, porque deixa eu te falar, se Deus tiver que parar a terra para cuidar de um filho, Ele para. Ao ponto de que, olha aqui para mim, que Ele enviou o único filho dele para morrer por nós, para que ele não apenas fosse o unigênito, mas se tornasse o primogênito de muitos, porque a vontade de Deus é que nós se tornássemos filhos. Fala para
a pessoa que fala: Deus quer que você seja filho dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é filho nominal, porque hoje, até essa imagem de filho hoje é distorcida. Quando a gente fala eu tenho um filho, hoje, os filhos infelizmente têm mandado nos pais. Os filhos muitas vezes faz o pai e a mãe de gato e sapato, e até a imagem de filho é distorcida. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que o filho hoje é um hóspede, que ele está na casa, consome a casa, come, bebe, dorme. Quando você pede para ele fazer alguma coisa, sabe qual que é a imagem de um verdadeiro filho? Jesus, que disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Já pensou o seu filho chegar assim: o que você está fazendo aqui, Daniel? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Oh, aleluia. Esse é o coração de um filho, de um verdadeiro filho que confia no Pai, que sabe que o Pai não vai deixar faltar nada, ainda que o carro quebre, né, Rossi? Avarie, obrigado, que quebrar é partir ao meio, aleluia. Ainda que o carro avarie, ainda que o senhorio peça a casa, ainda que apareça uma dívida que não existia, nós temos um Pai que a gente pode correr e falar: Pai, socorro. Eu sei que na cabeça de alguns isso parece infantilidade, porque na cabeça do mundo aí fora, o grau de maturidade é você se tornar independente do seu pai. Mas para Deus, a maturidade é você se tornar cada vez mais dependente dele. Porque quando nós nos tornamos independentes, é sinal de imaturidade. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. O Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele confiando que nós temos um Pai. Não importa o que a gente passa, a gente pode correr para Ele e falar: Pai, estou aqui. Pode ser dias bons, se você falar bom dia, Pai, mas pode ser um dia ruim, que você pode correr e falar: Pai, eu estou precisando de um abraço. Ele é Pai, e Ele quer que nós tenhamos um relacionamento como filhos, mas não é filho nominal. Eu sou filho de Deus, mas não vive o relacionamento. Ser verdadeiramente um filho: eu tenho um Pai, eu não vou viver preocupado, não vai faltar. Eu não vou viver preocupado, Ele cuida de mim. Jesus, o Filho de Deus, estava num barco com os discípulos, uma tempestade gigantesca. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Porque olha para mim, o verdadeiro Filho de Deus, em meio à tempestade, descansa, porque ele sabe que ele tem um Pai. Eu quero encerrar esse momento para a gente orar, contando uma história que eu já contei aqui algumas vezes, mas isso reflete muito isso. Conta a história que essa semana caiu um avião lá no Brasil, não é? Não sei quantos ouviram a história, uma história muito triste. Mas conta a história, não sei se é uma história verdadeira ou não, mas revela muito isso, de que um avião estava passando por uma turbulência muito grande, prestes a realmente cair, e as pessoas desesperadas, porque nessa hora até o ateu vira crente, né? Não sei se alguém já passou por turbulência aí complicada. A última vez que eu fui a Brasil, o voo de 10 horas, 5 horas foi chacoalhando. Foi tribuloso o negócio. E conta a história que estava lá e o avião e as pessoas gritando, preocupadas: ai meu Deus, gente orando. E tinha uma criança, tranquila. E olharam: menino, será que esse menino está bem? Será que ele está entendendo o que está acontecendo? Eu falei: menino, você está entendendo que o avião está prestes a cair? Ele: não se preocupe, meu Pai é o piloto. Quando nós sabemos quem está no controle da nossa vida, a gente não se preocupa, não importa o chacoalhão que dê. Não importa as circunstâncias à volta, não importa as tempestades à volta. Quando nós temos um relacionamento de Deus como Pai, Ele cuida de nós. Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora. Eu queria que você escolhesse alguém para você orar junto com Ele.